começar o nosso primeiro aulão e a gente programou para hoje, para começar 10 minutos atrás. Mas, teoricamente, todo sábado, a partir de agora até novembro, a gente vai ter aulas às 14h30. A proposta é ter 2 matérias por sábado, e a gente vai ter... Então, a gente vai ter 2 matérias por sábado. No geral, vão ser disciplinas que se comunicam, né? Matérias que se comunicam entre as matérias do vestibular. Então, por exemplo, a gente vai começar com biologia e português, e a gente vai tratar um pouquinho sobre ecologia, poluição, evolução. E a gente vai ter esse projetinho até novembro. Então é isso, a gente vai começar com o Tomás, que vai dar aula de português com a Jéssica, eu que vou dar aula de bio com a Clarice. E aí a gente pode começar. Tá, todo mundo tá vendo o meu slide aí, aulão número 1. Sim. Meu nome é Tomás, eu sou professor de português do Cursinho Popular de Vinhedo, e a gente se propôs a começar com biologia e português. Eu acho que são 2 disciplinas que dialogam bastante, são 2 disciplinas recentes, no caso da linguística, que é a ciência que estuda a linguagem, né, a língua, e a biologia também. E eu confesso que eu fiquei meio desesperado também, né? As disciplinas dialogam, mas eu tive que correr atrás para fazer as relações. Mas como todos os campos do conhecimento utilizam a língua portuguesa, então sempre dá para fazer relações, né? E eu vou passar o primeiro slide. Mas a primeira coisa que me veio na minha cabeça em relação à biologia era o conhecimento que eu tinha dos livros do Edward Wilson, que é um entomologista, que ele é um estudioso de insetos. Ele escreveu vários livros interessantes de divulgação científica, de biologia e evolução. Ele também falou muito sobre as formigas e tal. E aí eu fui atrás do livro da Conquista Social da Terra, dele, né? E lá tem um capítulo sobre a origem da linguagem, as origens da linguagem, chama o capítulo. E é uma coisa bem interessante que já surgiu aí vários trechos dessa obra, então eu trouxe 3 trechos aqui, e ele fala, né, que a gente viu, inclusive, nas primeiras aulas do cursinho, nas aulas presenciais aí, se alguém lembra da época que a gente tinha aula presencial, a gente viu a história da gramática, né? A gramática, a língua escrita, tem 5 mil anos de idade, né? É uma coisa bem recente. E a gente tinha falado também sobre a história da língua falada, que tem mais de 50 mil anos, ou tem alguns pesquisadores que acreditam que tem mais de 300 mil anos. Então, é uma diferença bem grande de tempo. E aqui, no caso, essa linguagem humana, ela começa justamente quando os Homo sapiens, eles estabelecem 3 tipos de relações aí, de comunicação. Então, o primeiro deles é a tendência de prestar atenção em um mesmo objeto. Então, e aqui é engraçado porque a gente está fazendo a mesma coisa, né? Todo mundo está junto, prestando atenção na aula. Então, a gente está socializando também, que nem os Homo sapiens faziam há não sei quantos mil anos atrás, né? Aí depois, a questão do nível de consciência, de trabalharem juntos para atingir um objetivo. E é uma coisa que a gente também está fazendo nessa aula. Os professores de várias disciplinas e os alunos trabalhando junto para chegar num objetivo. E a terceira, né, que é a teoria da mente, que é reconhecer os estados mentais compartilhados pelos outros. Então, você saber os estados mentais que as outras pessoas estão sentindo, né? No caso, hoje, está todo mundo desesperado, né? Por causa da pandemia, nós estamos compartilhando esse estado mental de ansiedade e de desespero. Então, hoje mesmo, a gente está fazendo a mesma coisa que originou a linguagem, né? Que nada mais é do que a comunicação entre grupos sociais, né? E é isso que foi o grande passo que deu para a nossa espécie chegar onde chegou. E quem quiser me interromper no meio das minhas falas, os professores de biologia, a Jéssica também, para acrescentar alguma coisa, se eu estiver falando bobagem,
porque é só me avisar. E quem tiver pergunta, os alunos, só colocar no chat aqui do Meets, ou lá no YouTube também, a Fátima tá vendo as perguntas. Aí, a questão, né, da evolução. A gente cai num outro problema, que é tipo, existem estudiosos da linguística que acreditaram e propuseram modelos teóricos de que acreditavam que a linguagem, ela fazia parte, era uma coisa inata, que a gente recebia uma gramática no nosso gene, era uma coisa genética. Então foi o Noam Chomsky, que foi ainda é vivo, um dos linguistas norte-americanos mais famosos. Ele começou com essa ideia do estruturalismo, de acreditar, né, que a gramática, existia uma gramática universal que a gente recebia nos nossos genes. Mas o que acontece hoje é que com estudos novos da biologia, com a biolinguística, biologia com a linguística, matemática e métodos computacionais, né, informática e tal, a gente descobriu que essa coisa da gramática inata é um mito, no caso, né? Não é uma coisa muito verdadeira de se acontecer. E no caso, uma das coisas que refuta essa ideia é a velocidade das mudanças da língua e a diferença na velocidade das mudanças genéticas. Então, para você ter uma mudança adaptativa genética, você precisa de muitos anos, eu nem sei quanto tempo, né? Agora, a mudança da língua, no caso aqui, os exemplos que a Jéssica colocou, né, essas frases velhas, as pessoas mais velhas falam, isso a gente não usa mais. Então, de gerações para geração, muda a língua, as palavras, as expressões, né? As culturas jovens vão ganhando força e vai mudando a língua. E isso é muito rápido, e não daria para acontecer a seleção natural, não daria para ter uma evolução de uma gramática no nosso gene. Então, o que o Chomsky falava... A Letícia começou a gravar agora, mas já está gravado no YouTube. Inclusive, depois a gente coloca os 2 vídeos no YouTube para quem não viu. Mas onde a gente estava? O Chomsky, né? Então, para o Chomsky, ele falava que, tipo, a gente nasce como um computador, assim, a metáfora do computador. A gente nasce com um hardware, né? A gente é um computador. E aí, dependendo do lugar que a gente nasce, num país, a gente recebe o software, que seria um programa, que seria a língua desse lugar. Então, eu nasci no Brasil, eu recebo o software da língua portuguesa, que entra no meu hardware, que eu já teria, né, uma gramática universal em mim. Só que isso é uma ideia que está sendo refutada muito por vários pesquisadores e várias disciplinas. Então, a biologia ajudou muito a linguística a refutar essa ideia de que a gramática é uma coisa inata, a linguagem é uma coisa inata. Então, aqui no próximo slide, tem o Edward Wilson, ele tem 91 anos de idade, ele está vivo ainda, ele escreve, muito produtivo, os livros dele são muito aclamados pela crítica, né, o público comum também, que nem eu, não especializado, é muito legal de divulgação científica. Então, o que acontece hoje em dia, como é que a gente vê a evolução da linguagem? É uma coisa que, na verdade, a linguagem é como previu o próprio Darwin, né? Na verdade, não a linguagem não evoluiu para se adaptar ao cérebro humano, né? Então, a linguagem, na verdade, ela se adapta para... a linguagem evolui para... a linguagem evolui para se adaptar ao cérebro humano. Não é o cérebro humano que já tem uma gramática que se adapta à linguagem. E por que isso? Porque a linguagem é interação. Então, ela precisa de interação entre as pessoas. Então, não é uma coisa abstrata. E essa ideia do Chomsky, do estruturalismo, é justamente isso, porque ele desconsiderava o sujeito. Ele pegava, né, vamos trabalhar com o falante ideal da língua.
E no caso ele estudava a língua norte-americana de prestígio. Então ele só está se preocupando com um falante ideal e sem considerar a história, o lugar e todas as variedades possíveis das línguas. E também o que contribuiu para o estruturalismo ganhar peso no mundo, inclusive até hoje é estudado nas faculdades no Brasil, é a questão da Segunda Guerra Mundial. Então tem um fator histórico, porque na Segunda Guerra Mundial, os pesquisadores, os linguistas alemães, eles caíram em meio desprestígio, né, por causa do nazismo e tal. Eles acabaram, o conhecimento linguístico dos alemães foi meio que, teve um sentimento anti-germânico. E aí eles foram esquecidos, né, porque eles foram os verdadeiros fundadores da linguística, foram os alemães. E aí começaram a estudar os franceses, e aí os americanos, e também teve a questão da ditadura do Stalin na Revolução Russa, que muitos dos pesquisadores marxistas, né, o Bakhtin, o Voloshinov, que falavam já de coisas que a gente está estudando hoje, né, que a gente fala hoje, os pesquisadores russos já tinham descoberto na década de 60, esses estudos não chegaram até o Ocidente por causa da cortina de ferro, né? Então, a ditadura do Stalin, o Stalin perseguia esses pesquisadores, não deixava o conhecimento deles chegar até o Ocidente, então só veio chegar mais na década de 70. Mas isso é uma breve história da evolução da linguagem. Então, a gente, hoje em dia, acredita que a gente não tem, né, uma linguagem inata. A gente não nasce com um programa, uma gramática no nosso cérebro. Não é que nem, tipo, sei lá, doenças, né, genéticas, que a gente recebe dos pais, Então, a gramática, na verdade, é uma coisa social, tem um fator social, histórico, e é ela que vai se adaptar à nossa estrutura cerebral, não é o contrário. Aí, disso, né, do Wilson e da evolução da linguagem, a gente acabou indo um pouco para a literatura. Então, a gente estava falando com a Jéssica, a gente estava procurando, né, nossa, literatura e biologia. O Mia Couto, o escritor africano, ele é biólogo, ele é formado em biologia, e ele já veio para o Brasil várias vezes, caiu diversas vezes no vestibular, em todos os vestibulares, cai a obra dele, A Terra Sonâmbula sempre caiu nos vestibulares, e ele é um biólogo, e ele fala, né, que a literatura, assim como a biologia, ensina a arte de reparar mais no entorno. Então, essa coisa a gente prestar atenção no que está acontecendo no nosso entorno, nas outras pessoas, e é o contrário da teoria do Chomsky, que ele ignora o entorno e a realidade e pensa num ser ideal. Então, a importância da literatura e da biologia é para a gente olhar a nossa volta e parar de pensar na gente, pensar nos outros. E aí teve uma entrevista, e inclusive o Mia Couto, em setembro, ele vai estar aqui no Brasil, não sei se ele vai vir para cá ou se será por a distância, vai ter aquela círculo de palestras Fronteira do Pensamento, e ele vai ser um dos palestrantes, então vale a pena ver o que ele tem para falar, né? Aí tem uma entrevista dele, né, para esse Fronteiras do Pensamento, e ele fala, né, perguntam, entre as suas identidades está de biólogo, que o senhor já classificou a biologia como a indisciplina científica, então ele chamava a biologia de indisciplina científica, a gente vai entender por quê. E como isso entra na literatura dele, né? Aí ele fala que de uma forma extremamente vital, está onipresente, a biologia me entrega com uma linguagem e uma maneira de escutar. Então, isso é muito importante. A biologia, para ele, ajudou ele a perceber o entorno e ajudou ele a escutar as outras pessoas, não só os seres humanos, escutar as outras espécies, escutar a natureza. Então, a biologia prolongou esse apetite que tenho de escutar o mundo e de perceber que há ali vozes que tinham sido anuladas por certa visão antropocêntrica. Então, essa coisa do ser humano, do progresso, do capitalismo, né, do lucro e tal, foi anulada, né, anula algumas partes da natureza. Isso a gente vê hoje, né, no Brasil, né. E, na verdade, não é só o homem que tem algo a dizer, né, todas as outras espécies também.
Então, na forma que ele abraçou a biologia, foi procurar perceber linguagens e aprender códigos de outros, né, de outros animais, outras espécies. Então, aí ele fala, né, hoje, sem ser de uma maneira metafórica, escuto a árvore, a planta, o bicho. Então, esse contato mais presente com a natureza. E isso foi importante, a importância da biologia na obra literária do Miyakoto. O Bruno falou que ele meio começou a ter uma visão sociológica dos outros seres vivos. A biologia abriu os olhos dele para as outras realidades, inclusive a sociologia é mais relacionado, né, às relações dos seres humanos, mas abriu a relação dele com outras espécies. E isso é uma coisa que o Edward Wilson fala muito. Por exemplo, o Edward Wilson fala que se o ser humano desaparecesse da Terra, a Terra ia ficar de boa. Tipo, beleza. Ia ficar até melhor, né? Agora, se você tirasse todas as espécies de formiga do planeta Terra, ia entrar em colapso. O planeta, todas as outras espécies iam morrer, tudo, né? Planta. Então, a nossa importância, o ser humano, como espécie, para o conjunto da Terra, não tem relevância alguma, ao contrário das formigas, do papel das formigas, né? Então, essa que é a questão, né? Você cortar essa coisa do homem que é o centro das coisas e tem que comandar tudo, né? E destruir tudo, passar por cima de tudo da natureza para, sei lá, para o seu benefício, né? Aí, olhando em torno, né, essa coisa que o Miyakoto nos indica, a gente tem que olhar em volta da gente, e hoje em dia, o que está em volta da gente é o coronavírus. E a gente tem que ouvir o vírus, tem que ouvir o que esse vírus está falando. Ele tá dando várias lições pra gente, né, no Brasil, inclusive. E uma breve formação da palavra aí, que vem de coroa, são duas palavras latinas, vírus e coroa. E o vírus, né, no caso de suco, veneno, é uma coisa mal, né, e a coroa, que é o formato do vírus. Então, a gente tem que ouvir o vírus. Só que antes de ouvir o coronavírus, a gente já tem uma reportagem aqui do portal R7 2019, falando das mortes por poluição. Então, aí, todo esse antropocentrismo, né, o ser humano fazendo um monte de coisa, destruindo a natureza, né, pensando só no ser humano, a poluição mata a cada ano 7 milhões de pessoas, isso é muito louco. Então, isso em 2019, que nem tinha ameaça do coronavírus, as pessoas já estavam morrendo de doenças respiratórias e cardíacas, AVC e doenças pulmonares e tal, né? Então, a poluição do ar já mata 7 milhões de pessoas ao ano. O coronavírus já matou quantos no mundo? 1 milhão, né? Eu não lembro. No Brasil já passou de 100 mil. Então, aí no caso, né? Por quê, né? A poluição tem essas partículas finas de MP2.5 que são micrômetros. Elas são partículas super pequenas que entram no nosso sistema respiratório e destroem tudo, né? Então, isso, antes do coronavírus, já tem vários problemas respiratórios por causa da poluição. Quem mora, né, em cidades como São Paulo, é como se fumasse, sei lá, 10 cigarros todo dia, né? Então é uma coisa terrível. E nos países emergentes, no caso, ainda é pior ainda, né? Porque tem gente que queima combustível fóssil na própria casa. Então, tem outros tipos. E aí o caso é o dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre e o monóxido de carbono, né? Que são os maiores poluentes pelo ar, né? Só que aí o que aconteceu? Começou a quarentena, então surgiu a Covid, aí todo mundo foi, quer dizer, nem todo mundo, né? Alguns países começaram a quarentena, alguns não deram nenhuma importância. Só que os países que adotaram a quarentena, o que aconteceu? Observou-se uma diminuição da poluição do ar. O ar ficou melhor em vários polos, em várias metrópoles, né? Em São Paulo até, inclusive, deu uma melhorada e agora já voltou tudo para trás, né? Então, à medida que alguém abriu, Jéssica?
Não, eu ia comentar desse negócio do ar melhorar. Vocês devem ter acompanhado aquelas manchetes que tiveram lá no começo da quarentena, da Itália, coisas como Porto de Veneza. Porto de Veneza era um lugar que só tinha barco, voltou a ter golfinho, voltou a ter animais no centro de Roma, apareceu javali selvagem. A Itália, que foi um dos lugares que foi mais afetados pela pandemia logo no começo, depois da China, foi onde a gente mais viu essa coisa dos efeitos da quarentena e da ação reduzida do ser humano. Sim, inclusive no norte da Itália e na região lá de Wuhan, na China, eram os lugares que tinham maior poluição atmosférica, maior índice de poluição. Isso é uma coisa importante se dizer, que ainda não se tem trabalhos científicos que comprovem a relação, né, a relação entre poluição e o coronavírus. Mas é lógico que isso é evidente, né, porque a poluição causa problemas respiratórios e a Covid causa problemas respiratórios. Só que ainda a ciência não chegou ainda, não publicou os artigos que comprovam isso, mas já existem vários trabalhos sendo analisados. O que existe são trabalhos sobre o primeiro coronavírus, né, o SARS-CoV-1, que teve uma epidemia de 2003. Então ali já tinha estudos mostrando relação entre lugares poluídos e maior casos de morte por esse primeiro vírus. Então, aí essa quarentena, todo mundo começou a ficar em casa, parou de queimar combustível fóssil, ninguém andava de carro, as indústrias pararam, voltou toda a fauna em alguns lugares e tal. E aqui na China, inclusive aqui na região de Wuhan, a gente tem um gráfico da densidade de hidróxido de nitrogênio em micrômetros mol por metro quadrado. E aqui você vê, né, a densidade em 2020, janeiro. Então, pesadão, os lugares aí, mais de 500 aqui. Aí, quarentena, limpou tudo. Então, teve uma prevenção de mortes de coronavírus e você preservou vidas de pessoas que iam morrer de problemas respiratórios. Então, eu acho que falaram em 55 mil pessoas deixaram de morrer na China por causa dessa quarentena. Mas o problema é o seguinte, e depois? O que vai acontecer quando acabar, né, a gente achar uma vacina para a Covid, voltar à normalidade? As pessoas vão voltar a poluir, vai voltar a viagens de avião, de carro, as fábricas vão ligar todo vapor, vão tentar botar em dia a produtividade. E o que vai acontecer? Vai voltar tudo, ou piorar tudo, né? Então, acho que essa coisa de ouvir o coronavírus e aprender essa lição, né? Que a gente consegue diminuir a poluição se a gente fizer medidas de preservação, né? De ficar em casa e não se deslocar tanto de carro. Talvez no futuro integrar trabalho remoto com presencial, né? Não sei, talvez seja um futuro. E aí a gente não sabe, né? Depois a gente vai esquecer que a gente conseguia preservar, né? Poluir menos, a gente vai voltar a poluir tudo de novo. Então essa é uma incógnita que a gente vai descobrir nos próximos capítulos aí. Então aqui também na revista Galileu, falando, né? E aí outra coisa muito louca é que teve a melhora da qualidade do ar. Só que a camada de ozônio continuou sendo destruída, aumentou, inclusive, a emissão de ozônio e diminuiu os raios. Em São Paulo, por exemplo, nessa época de quarentena, acho que só caíram raios, tipo 4% dos raios que costumam cair. Aí os pesquisadores estão vendo que a poluição influencia na quantidade de raios que caem. Então não é só a questão ambiental, de temperatura, a questão dos poluentes também contribui no aparecimento de raios, né? Isso é uma coisa muito louca, pessoas estão observando também coisas novas por causa dessa quarentena, dessa parada, né? E para finalizar, a gente já falou quase 25 minutos,
Então eu trouxe aqui um texto para finalizar um ensaio do Guilherme Wisnik, que ele é um arquiteto da FAO, na Universidade de São Paulo. Ele escreveu um livro sobre, também anterior à Covid, falando sobre as névoas. Então, esqueci o nome do livro, inclusive, que é Dentro do Nevoeiro. Ele usa essa imagem das névoas para descrever a realidade que a gente está vivendo hoje, né? Das neblina e tal. Eu achei interessante a gente trabalhar com isso no fim, que no caso ele fala da China. Essa imagem, muitas paisagens naturais e urbanas que vemos na China hoje, o país que vai se tornando nova potência econômica, estão constantemente envoltas em névoa. Então começa a perceber nas imagens que ele vai usar para descrever a China de hoje. Então neblina atmosférica, combinada à forte poluição urbana e industrial, que deixa metrópoles como Pequim e Xangai quase que permanentemente dentro de brumas cinzentas. E regiões como a represa de Três Gargantas e seu entorno, por exemplo, com uma paisagem rebaixada atrás de um filtro branco. A condensação do ar muito úmido da região. Então seria essa imagem acabada daquilo que se chama hoje de o século chinês, realizando de certo modo a profecia distópica de futuro presente na Los Angeles orientalizada de Blade Runner. Então, no Blade Runner, esse filme de 82, ele descrevia um cenário que era um país meio que dominado pela cultura chinesa e tinha todos esses problemas ambientais também. É um filme muito interessante de assistir, que tinha sempre chuvas, né, de fumaça, chuvas de fumaça. De fato, muito do que aparece como imagem da China atual nos remete a lugares que não conseguimos enxergar claramente, pois os vemos sempre através de olhares imersos em ambientes turvos. Então percebam, névoa, bruma, ambientes turvos. Isso acaba meio que também a questão política da China. A gente nunca sabe, consegue ver, né, a transparência, né? A gente nunca sabe qual que é o projeto deles e tal. Então é uma coisa meio enigmática, né? E lugares frequentados por pessoas de máscaras, e aqui no caso também antes da pandemia, os chineses e os japoneses usam muito máscara, né, por causa da poluição. Lugares frequentados por pessoas de máscaras, em que a ambiência tóxica se confunde com a moral púdica, e cujas paisagens veladas se constroem em nossas cabeças mais pela imaginação do que pela observação. Então a gente fica imaginando, né, como é que é a realidade na China, essa China de névoa. E aí, no caso, não se trata de fumaças emitidas pelas chaminés de Londres, nas primeiras e segunda Revolução Industrial, descritas pelo Dickens, né, o escritor, como símbolo da modernidade do Ocidente no espaço urbano, e sim de uma névoa cálida, porém algo sensual, que de certa forma atualiza em contexto sombrio as antigas pinturas de paisagens chinesas e japonesas, que é esse caso, tem esse exemplo aqui, feitas em Nanquim, Sumie, em que árvores, montanhas e lagos eles se fundem em distância em manchas brumosas. Então eu achei legal finalizar com essa imagem da China e essa coisa, né, que a gente não consegue ver as coisas por trás da névoa, né? E hoje em dia acho que parece que todos os países também entraram em névoas, em nevoeiros, né? em épocas de escuridão, né? O Bruno falou que sentiu uma mudança climática bem menor do que os anos passados, que tinha 4 estações em um dia. Esse ano parece que o inverno foi uma semana só. O Andy falou das abelhas, que também são importantes, né, na polinização e tal. E essa era a parte que a gente tinha preparado. Quem quiser fazer perguntas, é uma coisa meio... Foi uma intertextualidade, interdisciplinaridade, né? Falando do Miyakoto, do Edward Wilson, do Wisnik. E por fim, tem um artista chinês, que ele ia com um aspirador de pó nos centros mais populosos da China, e ele ia coletando, eu tenho a reportagem aqui. O artista, ele saía pelos centros populosos da China, coletando o ar com esse aspirador aqui. Então, um cara muito louco, ele chama Nut Brother,
ele ia lá, vai aparecer agora no YouTube, com um aspiradorzinho de pó, ia coletando os poluentes do ar. Aí ele foi juntando tudo, né? E ele conseguiu construir, ele fez um tijolo com todos os poluentes que ele coletou durante todo esse tempo. Não sei quanto tempo ele ficou aspirando o ar. E aí virou, né? Fez uma obra de arte que é um protesto também, né? Uma coisa meio manifesto, assim, sobre a poluição e o estado do ar, né, na China. Acho que se fizer isso em São Paulo também vai dar certo, fazer tijolo. Mas é bem interessante essa história do artista. Um outro artista que eu lembrei agora, de repente, lá quando eu era mais nova, tinha essa artista que fazia quadrinho, ela ainda tá fazendo, mas ela recomeçou agora. Ela é chinesa, ela emigrou para os Estados Unidos e ela tem problema por falar mal do governo da China nessa questão de poluição. Que ela comenta que quando ela morava na China tinha essa questão de todo mundo escarrar porque formava muito catarro de poluição, de ter que andar com máscara para conseguir respirar. E aí ela fez um quadrinho que era sobre como não tinha estrela no céu, o pessoal empinava a pipa com dos milhos de Natal. Era um troço bobinho e tal, mas por algumas das questões que ela colocou lá, ela teve problema com o governo da China, de onde ela saiu, por ficar falando. Também ela participou de outros protestos e tal, sobre poluição. Os artistas plásticos chineses estão perseguidos, né? Aquele que foi preso, Ai Weiwei, veio pro Brasil também, ter exposição. Qualquer coisa, né, que eles falam. Na época das Olimpíadas, lá atrás, quando teve, que faziam uns grafites para evidenciar onde estava poluído, mas que o governo tinha mandado esconder atrás de painel. Aí eles faziam uns grafites, por exemplo, tem um cano soltando esgoto, eles desenhavam como se fosse um ânus. Eles faziam umas coisas bem feias para chamar a atenção, onde o governo mandava tampar. Sim. Essa coisa, né, também, né, da transparência, e a China também, a gente não sabe, né, quantos casos realmente tiveram de Covid, eles são restritos, né, com a divulgação de dados e tal. Boatos que eles demoraram muito para avisar. Também, né, demoraram para tomar ações lá em Wuhan. E também teve uma artista que escreveu o Diário de Wuhan, uma escritora, né, que relatou o Diário de Wuhan, fez muito famoso, né, ela fez bastante sucesso, falando como que foi a quarentena lá na China, e também ela foi perseguida. Então qualquer coisa que você faça contra o governo chinês, você vai ter problemas seríssimos, hein? E essa coisa da névoa, né, você fica entre brumas ali, você nunca sabe o que eles estão realmente pensando. Mas eu acho que é isso, não? Pode falar. E todo mundo ainda lembra, a gente tem esse problema com a China, mas a gente tem que separar o país das pessoas. Nada justifica os casos de xenofobia que estavam tendo, por exemplo, na Itália, mesmo no Brasil, quando teve a coisa de coronavírus, de não, vamos expulsar, proibir a entrada de chinês. As pessoas também têm que separar o joio do trigo. Aí a galera é extremista, né? Extremismo e violento, né? E acho que é isso. Alguém quer complementar algo aí? A gente só falou de poluição do ar, não sei se vocês vão falar dos outros tipos de poluição. Sim, Alex, você vai ser mais específica na do ar, depois a gente vai falar um pouquinho das outras. Perfeito. Beleza, vai fazer pausa ou já vai direto? Eu acho que como foi bem rapidinho, a gente só pode ir trocando as apresentações e já ir direto, né? Acho que sim. Resolvemos tudo em meia hora. Não dá tempo de cansar ainda, eu acho. Vou começar a minha apresentação, então. Peraí. Vocês me falam se deu certo. Tá indo. Tá mostrando sim, Lê. Estão enxergando direitinho? Tá, bom. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a poluição do ar, especificamente. E aí, depois a Clarice vai falar um pouquinho sobre a evolução, os problemas que a poluição traz para nós. E a poluição da água e do solo também.
Começando, a gente precisa saber, né, o que é poluição, porque a gente fala tanto isso no nosso dia a dia que às vezes a gente não sabe, né, qual é a definição exata. A gente trouxe essa definição para a gente pensar sobre. E a definição de poluição, ela é a degradação do ambiente por um ou mais fatores prejudiciais. E aí ela pode ser causada por liberação de matéria ou também de energia. Então, luz, calor, som também podem ser poluentes. Então, a gente fala também de poluição sonora nesse sentido. Luz, a gente pode citar aquele exemplo das tartarugas na praia. Acho que em alguma praia, eu não lembro certinho onde mas depois eu posso deixar aqui para vocês umas reportagens, que fala sobre a reprodução das tartarugas, que as luzes na praia atrapalhavam muito a reprodução, porque elas não sabiam muito bem quando que era dia e quando era noite, e atrapalhava esse ciclo, né, natural. E aí a gente pode falar de uma poluição que ela não é nada mais do que a luz. Então, poluente pode ser qualquer fator que seja prejudicial para o ciclo da natureza. Então, qualquer degradação do ambiente, qualquer intervenção que tenha dentro do ciclo natural da vida, então é uma forma de poluição. E aí, primeiro, a gente vai falar sobre poluição atmosférica, que a gente mais ouve falar, eu acho, que é a poluição do ar e tal. Essa poluição ela é causada principalmente pela emissão de gases tóxicos. Então, isso vem das fábricas e também dos veículos. A gente usa muitos veículos, né? Aqui, principalmente porque a gente faz o nosso transporte através de caminhões e tal, então a gente usa muito os veículos. E isso aumenta muito a nossa taxa de poluição. Então, aí falando um pouquinho sobre os efeitos da poluição atmosférica. O principal efeito, né, da poluição atmosférica são as mudanças climáticas que elas causam. Então, aí como o Bruno tinha dito, sobre menor mudança climática, pode ser que tenha sido, porque a poluição atmosférica, que é uma das que mais baixou agora na quarentena, ela é muito prejudicial para o clima, né? Porque a gente, dependendo dos gases que são liberados, né, por nós, humanos, a gente pode ter uma alteração muito forte desse ambiente. E por isso, a baixa ou alta de temperatura nas águas e no geral, enfim. Aí eu vou falar um pouquinho especificamente dos gases que são poluentes muito importantes para a gente conhecer tanto para o vestibular e tanto para a vida, né? Para a gente saber o que a gente causa para o mundo. Eu não falei, né, gente, mas se vocês tiverem dúvidas, eu tô com o chat aberto, vocês podem me interromper. E se quiserem ligar o áudio também, fiquem à vontade. O principal dele, o que a gente mais conhece, né, é o dióxido de carbono, é o CO2. O CO2 é uma substância fundamental para os seres vivos, porque ele faz parte do nosso ciclo de respiração, né? Então, ele é super essencial, por exemplo, para as plantas que fazem fotossíntese a partir do dióxido de carbono. Então, ele está presente no ciclo natural dos seres vivos. Só que tem um pequeno problema. Ele é produzido naturalmente, mas com os processos que a gente vem fazendo, né? Por exemplo, de fábricas, enfim, a emissão de gases através dos veículos, a gente vem aumentando muito essa emissão de CO2. Então, com a queima dos combustíveis fósseis, por exemplo, a gente aumenta muito a quantidade de CO2 que é liberada para o ambiente, com as queimas que acontecem dentro das fábricas, enfim, processos que envolvem combustão, né, para produzir outras coisas, enfim. E tudo isso aumenta essa taxa de CO2 no ar. E isso
causa um desequilíbrio, né, para o ambiente. Então, não, o problema não é que a gente tenha CO2 na atmosfera, o problema é o excesso de, certo? Aí o próximo, a gente vai falar um pouquinho sobre o óxido de enxofre. O óxido de enxofre, ele é muito conhecido porque ele causa chuva ácida. A gente ouve muito falar sobre ela, né? É aquele problema que causa corrosão de várias coisas, enfim. E aí, o mais nocivo deles é o dióxido de enxofre, com SO2, e ele é produzido por diversos processos industriais. Então, principalmente por ação da indústria, a gente tem essa emissão do CO2, ou do SO2, e aí a gente tem a formação da chuva ácida, que cai sobre nós mesmos. Então, aí tem um desenho, né, que a gente trouxe aqui para exemplificar. A gente faz a emissão de CO2, de dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre, ele, em contato com a água, ele reage e forma ácido sulfúrico. É um ácido bem potente. Aí, forma chuva ácida e causa diversos problemas para nós, humanos, quanto para o ambiente e natureza em geral. Tudo bem? Todo mundo? Alguém quer fazer perguntas? Aí, então, vou dar um time para vocês pensarem se vocês têm dúvidas e vou continuando. Sobre os outros gases. A gente tem o CFC, que é o clorofluorcarboneto. Clorofluorcarbonetos. É grande esse nome. Esses CFCs, eles eram muito emitidos antigamente. Então, eles eram emitidos por ar-condicionado, refrigerador, spray de aerosol. Então, esses desodorantes que a gente usava, ainda usa, mas hoje eles usam outros gases. Então, antigamente, até no desodorante tinha esse CFC, e ele é muito prejudicial porque ele destrói a camada de ozônio. Lembra que há uns anos atrás, a gente falava sobre a destruição da camada de ozônio, que causava... a gente não tinha mais tanto a barreira contra os raios ultravioletas, então a gente tinha um problema muito maior de esquentar o planeta e ainda de causar, por exemplo, câncer de pele para nós mesmos. Então, só que hoje, com a tecnologia, enfim, serve para algumas coisas, e aí a gente não usa mais esse CFC. Ele é proibido em quase todo mundo e as pessoas não usam mais. Isso diminuiu bastante esse problema com a camada de ozônio. Então, por isso que a gente não fala mais tanto nesse problema, porque ele diminuiu bastante em comparação com o que a gente tinha antigamente. O óxido de nitrogênio. O óxido de nitrogênio, ele é outro grande poluidor, porque eles são muito reativos, então, e é isso, eles reagem com diversos componentes que temos na atmosfera. E aí, o que acontece para eles serem liberados? Eles são formados durante combustões, então, pode ser pela ação microbiológica ou por raios. Isso da forma natural, né? Sem a gente emitir. E quando ele está na atmosfera, ele pode agir com outros compostos orgânicos, né? E produzir ozônio troposférico. Então, a gente tem um espessamento da camada, por exemplo. E quando ele é oxidado, então entrando em contato com a água, ele também vai contribuir com a chuva ácida, certo? Então, o problema dele é que ele é altamente reativo, então ele vai reagir com compostos orgânicos e formar ozônio troposférico. E um outro problema seria também a chuva ácida. Acabando, a gente tem compostos orgânicos voláteis.
Os compostos orgânicos voláteis, eles são muito prejudiciais. Eles são gerados principalmente em combustões. A gente tem o benzeno, ele é super cancerígeno, então ele causa vários problemas para nós e para outros animais e plantas, enfim. Ele é muito cancerígeno. E a gente tem o metano. O metano é aquele famoso que a gente fala do pum das vacas. Então, ele já é emitido por vias naturais, mas quando a gente tem combustão, a gente libera isso a gente libera isso para o ambiente. Deixa eu ver o que me perguntaram aqui. Eu acho que isso é super mentira. É verdade que o aerosol mata vírus e bactérias como o vírus da gripe ou é um mito? Então, aerossol é só o processo de espirrar, né? Então, você pode estar espirrando qualquer coisa. Então, acho que não mata. Depende do que você está espirrando. Pode ser que... Só se for de álcool gel e água sanitária, daí... Se você estiver espirrando água sanitária ou álcool gel, funciona. Senão, não. Se for um desodorante, por exemplo, não vai acontecer nada. Vai matar só as bactérias que tem no seu sovaquinho. E aí, o problema do metano que a gente tinha é que ele contribui muito para o efeito estufa. Lembram do efeito estufa? O efeito estufa, ele é bem... A gente falava muito dele. A gente devia falar ainda, né? A gente ainda faz muitas coisas que contribuem para esse efeito estufa. A gente libera alguns gases que impedem que os raios solares saiam da atmosfera. Que é isso? E aí a gente rebate esses raios, né? E aí a gente tem um aumento da temperatura do planeta. Então, a emissão desse metano, ele aumenta muito o efeito estufa, e aí pode causar um aumento da temperatura do planeta. E acho que a última não. E a gente fala sobre a amônia. A amônia, ela é um problema que é gerado pela agricultura. No nosso sistema de produção, a gente faz a agricultura por monocultura, né? E a monocultura, ela não é muito saudável para a natureza, porque a gente precisa constantemente adubando as coisas com elementos químicos, enfim. Coisa que, na natureza, a gente tem os ciclos naturais. Então, a gente tem o ciclo do nitrogênio, a gente tem o ciclo do carbono, enfim. A gente tem o ciclo da água. Tudo isso, ele é regulado e todos os seres participantes, enfim, têm uns papéis muito importantes. Quando a gente tira a floresta, por exemplo, tira um pedaço de mata fechada e substitui isso por monocultura, a gente está tirando boa parte, né, a gente está quebrando esse ciclo, né, da natureza. A gente precisa substituir diversas coisas. Entre eles, a gente precisa devolver alguns nutrientes para o solo. Porque quando os seres vivos estão vivendo lá em harmonia, enfim, cada um fazendo o seu ciclo e contribuindo para um ecossistema em geral, um ecossistema muito maior, a gente não precisa fazer o adubamento. A natureza cuida disso, né? Então, a gente não precisa substituir nada. Mas no plantio de monocultura, a gente precisa usar diversos fertilizantes, porque a terra ela não dá conta de ter uma única espécie em larga escala, sugando vários nutrientes ao mesmo tempo e não devolvendo isso, né?
a gente coloca alguns fertilizantes. Entre eles, a gente coloca um que é o NPK. NPK é um fertilizante que a gente coloca nitrogênio, fósforo e potássio. E aí a gente coloca isso na terra. E na agricultura de monocultura, a gente coloca isso em larga escala. É muito mesmo. E aí, esses são nutrientes que a planta usa normalmente para fazer os seus processos. Mas como a gente tem que colocar isso muito no solo, isso acaba indo para as águas, rios, etc. E aí isso também pode acabar indo para o ar. É o caso da amônia, porque é um composto volátil. E aí, quando a gente tem poluição do ar pela amônia, a gente pode formar outros poluentes, por exemplo, como os óxidos de nitrogênio, enfim. Porque o nitrogênio, ele é realmente muito reativo e aí pode causar outros poluentes secundários. E aí, por último, agora é por último mesmo, a gente tem o ozônio troposférico, que é o O3. O ozônio, ele é muito importante, a gente fala muito sobre a camada de ozônio, né, como ela é importante para nós, porque ela bloqueia a radiação solar, enfim. Mas a gente forma um ozônio que é formado na troposfera. Ele é mais perto da superfície da Terra e ele pode causar diversos problemas para nós, seres humanos, e para outros seres. Então, a gente pode causar irritação e problemas respiratórios. Aí entra o que o Tomás tinha falado agora há pouco sobre a notícia lá da China, que poderiam ter morrido 55 mil pessoas por conta da poluição. O ozônio troposférico, ele pode estar muito envolvido com isso, porque ele causa diversos problemas respiratórios. Porque esse ozônio, ele é formado muito mais perto da Terra do que ele devia estar. Porque a gente tem a camada de ozônio, mas é bem longe da gente. Então, ela é muito importante, mas quanto mais perto de nós, mais problemas isso pode causar. E é isso, acho que agora eu vou passar para a Clarice, para ela falar um pouquinho sobre os problemas que a poluição pode trazer. Bom, boa tarde, pessoal. Para quem não sabe, eu sou a professora Clarice, de Biologia. Estou aí no grupo da Biologia junto com a Letícia e com a TM. A ecologia, ela é a área que eu mais leciono no cursinho, tá? Tanto que a Letícia tratou de vários assuntos, como ciclo biogeoquímico, né, do nitrogênio, por causa da amônia, que foi a última aula que eu dei, né? E agora a gente vai falar um pouquinho da poluição da água também no final, que a gente também vai falar um pouquinho do ciclo da água. Então, quando que a poluição se tornou um problema para o ser humano, né? Porque o ser humano, durante, sei lá, muitos anos, durante a sua evolução mesmo, da formação das cidades, né? Ele vem jogando esgoto na rua, o lixo na rua, tudo que ele produz, ele jogava na rua, né? Isso é um hábito que o ser humano tinha. A parte de saneamento, de tratamento de esgoto, de água, de lixo, não era praticada, né? Mas o primeiro registro que a gente tem de que as pessoas começaram a perceber que a poluição estava incomodando foi durante a Revolução Industrial, tá? Pode subir um pouquinho, Lê. Quer que eu apresente, Lê? Então, a Revolução Industrial, a primeira fase da Revolução Industrial, ela ocorreu entre 1760, anotei esse dado, e 1860, e ela foi um período que mais se percebeu a poluição do ar. Por quê? Porque antes, durante o feudalismo, né, que foi a era econômica que teve antes do capitalismo, as pessoas produziam, através do artesanato, manualmente, os produtos, né? E durante a Revolução Industrial, quando foi chegando maquinários, equipamentos, foi sendo produzidos tanto a parte de fumaça, de poluição do ar, né, de partículas no ar, quanto também de lixo, porque aí todos os materiais que eram
produzidos que eram usados para produção em larga escala, eles foram sobrando, e isso também foi sobrecarregando a parte de lixo, tá? Mas aqui o que a gente colocou, que a gente focou nesse slide, junto com a Revolução Industrial também veio o sistema capitalista, né, que a gente utiliza até hoje. Então, e aí veio o sistema de acúmulo de riquezas, e veio a troca monetária, que foi o poder do consumo, da troca, né, através do dinheiro, que já tinham, né, outras formas de troca monetária, mas durante o sistema da Revolução Industrial que aumentou essa troca, então as pessoas começaram a consumir mais e aí gerar mais lixo também, tá? Lixo, materiais que não podem ser utilizados, tá? Porque hoje a gente tem o processo de reciclagem que a gente consegue estar diminuindo bastante esses materiais que não têm um destino certo na natureza. Então, conforme foi chegando o progresso, né, foi tendo uma maior exploração dos recursos naturais, né, e um aumento da poluição. Então, a natureza que a gente conhecia, né, como antes, que era preservada, ela foi sendo degradada bastante, foi sendo degradada por conta da ação humana, tá, para esse desenvolvimento, para esse progresso que o homem estava inserindo na humanidade, né, na sociedade em geral. Pode ir descendo, Lê. Eu estou abrindo aqui no meu também, porque eu sou cegueta, não enxergo. E aí, conforme o Thomas falou, né, que na China morrem, sei lá quantas pessoas, na década de 1950, teve uma consequência da poluição na Inglaterra, que devido ao acúmulo, né, de partículas e compostos de enxofre, que foram liberados pelas indústrias, pelas fábricas, pela queima do carvão, que é o principal combustível, né, que eles utilizam, e alterou as condições climáticas, que foi o que a gente falou do efeito estufa, né, porque aí os gases se acumulam ali na atmosfera, então a gente não consegue ter uma dissipação maior de gases, né, forma uma camada que acumula o calor, e esses gases não conseguem ser dissipados, então a gente tem que ter, além da poluição, outros fatores climáticos que também são influenciados pela poluição, né, do ar, para que esses problemas aconteçam, tá? E aí na Inglaterra, na década de 1950, devido a essa falta de dispersão da poluição, cerca de 4.000 pessoas morreram em Londres por problemas respiratórios no período de uma semana. Então, foi uma morte, assim, gigantesca em uma semana, devido a esses derivados do enxofre, né, da produção das fábricas da queima de carvão, que não foram dissipados, tá? E, ao todo, nessa mesma época, morreram 8.000 pessoas e outras 100.000 ficaram doentes, tá? Porque quando a gente começou a ter a Revolução Industrial, começou a ocorrer, né, a migração para as áreas urbanas, né, para as cidades que foram construídas, e essa migração, ela superpopulou algumas regiões, né, no caso, na Inglaterra, morrer em Londres 100.000 pessoas de uma vez, ou afetar, né, 100.000 pessoas de uma vez é bastante coisa, tá? E aí, seguindo a pauta do pessoal de língua portuguesa, né, o que isso tem a ver com evolução? Tem tudo a ver com evolução. Então, quando a gente cita o Darwin, que é o grande mestre da biologia, ele falava, né, sobre seleção natural, foi uma teoria dele, né, que falava que o que seria a seleção natural? O indivíduo, ele não escolhe se ele vai sobreviver ou não. O que vai fazer ele sobreviver são os fatores ambientais, né? E isso é muito legal que o Thomas falou da parte de língua, né, que eu já estudei o Bakhtin, e o Bakhtin fala muito da interação com o ambiente, né, com outras pessoas, né, a língua, como a língua muda, e como essa interação social vai alterar o entendimento da língua, e é exatamente o que Darwin falava, o ambiente que vai determinar quem sobrevive ou não, né? Então, se você, coincidentemente, porque a sua família tem uma característica genética, tem um fator ali que vai favorecer você no ambiente, você sobrevive, tá? Não é você que escolhe, né? Diferente do Lamarck, que acreditava que o pescoço da girafa crescia, o Darwin sabia que já era uma característica que vinha genética lá dos ancestrais, né, e que poderia também ser influenciada depois, quando a gente estuda o neodarwinismo, né, por mutações
né, causadas pelo ambiente, por exemplo, muita exposição a raios ultravioletas, vão causar mutações na nossa pele que podem causar o câncer. Exposição à radioatividade também vão causar as mutações que vão causar um câncer, né? Tem a Marie Curie para falar para a gente sobre isso. Então, quando a gente vai estudar, né, o que a poluição tem a ver com a evolução, né? A poluição, como ela alterou muito o ambiente, ela acabou causando muitas mortes e selecionando aqueles que melhores estavam prontos para aquela situação, né? Vou ler aqui no meu. E essas características que favoreceram aquele indivíduo vão ser passadas para os seus descendentes. Então, se eu sobrevivi porque eu tenho uma característica e outro indivíduo que está ali no ambiente também sobreviveu devido àquela característica que ele tem, a gente vai reproduzir e provavelmente uma parte da nossa prole vai ter aquela característica que vai fazer com que ela sobreviva. Então, se eu continuar mantendo o ambiente, né, com aquelas características que favorecem a minha sobrevivência, tudo bem. Mas se eu alterar o ambiente, de repente, que foi o que a poluição fez, né, a gente não consegue garantir a sobrevivência desses indivíduos. Daí sobreviverão outros indivíduos, ou talvez venha a extinção e todos acabem morrendo, né. Eu quero falar do livro Primavera Silenciosa, que foi publicado em 1962. A escritora dele é a Rachel Carson. E nesse livro, a Raquel, ela fala sobre como a natureza, né, foi sendo modificada devido à ação humana, tá? O livro foi muito importante, depois eu vou falar, para a proibição do DDT, que é um produto químico da agricultura, que foi proibido nos países, o Brasil... Em 1970 ele foi proibido no mundo, mas no Brasil foi só em 2009, demorou muito tempo, porque o Brasil ele é sempre um pouco mais lento, né, nessa questão de lei, de aprovação, de proibição. Então, na Primavera Silenciosa, no livro da Rachel Carson, ela fala sobre como que o ser humano alterou o ambiente e causou a extinção de várias espécies. Então, principalmente a parte de entomologia, hoje a gente vê das abelhas, né, e a gente sabe que ainda existem alguns anfíbios que acabaram, são mortos, né, devido aos produtos químicos da agricultura. E seguindo, né, esse padrão de seleção natural, a gente pode usar essa mesma teoria para que outros indivíduos sobrevivam, que foi o caso das mariposas da espécie Biston betularia, que estavam no lugar certo e na hora certa, na hora que a poluição do ar na Inglaterra aumentou. Por quê? As características dessa mariposa era que muitas eram brancas, né, mas na Inglaterra eram encontradas muitas mariposas brancas, né? E aí, devido à poluição, os prédios foram ficando com uma coloração acinzentada mais escura, né? As áreas urbanas. E aí, essa mariposa Biston betularia, ela teve a cor branca, né? Destacava muito ela no ambiente. Então, os pássaros conseguiam se alimentar dela. E as que tinham uma coloração um pouco mais escura devido às mutações, elas foram ficando mais camufladas no ambiente acinzentado. Então, elas foram sobrevivendo nos ambientes devido a essa característica que antes fazia com que elas morressem, porque elas se destacavam, né, no ambiente que era mais clarinho, a cinza, e aí os pássaros vinham e comiam elas, mas devido à poluição e à mudança na tonalidade da área urbana, as cinzas se destacaram e as brancas... as cinzas se camuflaram e as brancas se destacaram. Então, as brancas acabaram morrendo, né, devido à predação natural dos pássaros. Isso é muito interessante, que a gente vê bastante vídeo, né, no Discovery Channel, de coelhinhos, lebres, do urso polar, que ele é branquinho da cor da neve, né? Por que ele é dessa cor? Para ele ser camuflado. Então, assim, se o ambiente muda, se eu perco toda a neve que tem, né, nos polos, esses animais que são adaptados à cor branca, eles também vão ter um destaque e vão ser facilmente predados, enquanto que aqueles que têm a tonalidade do ambiente vão sobreviver. Daí, você já está no slide. Aí dá para ver, olha só, que cor que era o prédio,
a cor da mariposa acinzentada e a cor da mariposa branca. Então, a branca era muito destacada, né? Então, ela era fácil de ser vista pelos predadores e ela acabava sendo comida, tá? Então, quando a Lê falou da poluição do ar, né, que é proveniente, né, naturalmente, a gente tem uma quantidade desses gases no ar, mas não em tanto excesso como está acontecendo hoje, né? A principal causa da poluição da água e do solo, elas são derivadas, né, do lixo, do esgoto e da agricultura, né, através dos agrotóxicos. Então, quando a gente olha, se a gente fizer, né, o capitalismo, né, ele causou um aumento muito grande da produção de materiais, de descarte, de uso de materiais diferenciados devido ao progresso, que é o plástico, né, e esses materiais não foram pensados aonde que eles seriam destinados no final, onde que esse lixo, para onde que esse material residual, ele seria destinado. Então, ele acabou sendo acumulado, e o principal local que ele foi jogado, né, foram nas águas, né, assim como o esgoto, que também antigamente era jogado nas águas, e hoje em dia a gente vê que existem vários processos que impedem, como a reciclagem e a estação de tratamento de esgoto, que vão impedir que esses materiais cheguem até os corpos d'água, né? E aí, esses materiais que eram jogados nos rios, o destino final deles acaba sendo nos oceanos. Eu esqueci aqui de pesquisar também, mas depois eu posso pôr o link lá no WhatsApp do cursinho, de algumas pessoas que estão encontrando agora nos oceanos, nas praias, nos ambientes, máscaras e luvas, né, que as pessoas têm usado muito mais devido ao Covid. Então, eles têm encontrado muitas. Tem uma foto de um ambientalista que ele está com uma vareta na mão com várias máscaras penduradas, né, então, o ser humano, até nesse momento, né, de pandemia, ele continua produzindo muito lixo, tá? E quais são as consequências, né, da poluição da água? É a mesma coisa da poluição do ar, né? Vai acabar causando a extinção e a perda de recursos naturais, né? A poluição dos recursos naturais. Então, quando a gente estuda o ciclo da água, para ela acontecer, ela tem que ser uma água um pouco, como posso dizer, uma substância mais simples, né? Sem tantos sem tantos produtos químicos misturados nela, para que ela consiga fazer o ciclo dela. Então, quanto mais eu poluo a água, menos ela consegue fazer o ciclo. Então, menos eu tenho, menos chuvas eu vou ter, e isso vai causar, vai aumentar junto, né, do acúmulo de gases na atmosfera, o aumento do calor. Lembrando que o aumento da temperatura dos oceanos e dos recursos hídricos naturais também causa a extinção de animais. Então, a principal causa, né, da interferência na água seria o lixo, né, que vai alterar o ciclo da água. E eu pesquisei, enquanto a Alice estava falando da camada de ozônio, sobre a camada de ozônio, né, que o Tomás falou também, e aí eu achei uma reportagem de 2018 que diz que ela está estável já, a camada de ozônio, né, porque foi diminuído bastante a produção, foi eliminado, né, a produção do CFC, né, dos aerosóis de outros locais. E que se a gente não produzisse mais, a camada só ia conseguir ser regenerada em 2070. Só que em 2018, a Agência de Pesquisa Ambiental do Reino Unido, ela encontrou alguns gases que causavam de novo essa degradação da camada de ozônio. E eles foram produzidos na China, e eles são provenientes de espumas de isolamento térmico, de poliuretano. Então, a Agência de Pesquisa Ambiental, ela não pode tomar uma atitude, né? Porque, na verdade, o que proibiu o CFC foi o Protocolo de Montreal, que foi um grupo, né, de países que se reuniram em Montreal e votaram, né, para que o CFC fosse banido do planeta. E agora a China, novamente, está produzindo um outro que também faz a degradação da camada de ozônio. E aí, o que a agência fala? Ela fala que tem que ser feito novamente um novo protocolo em algum país,
como o Eco 92 esteve no Rio de Janeiro, ou outro local, para que novamente seja banido o CFC, né, ou os derivados lá do poliuretano que vão causar essa degradação da camada de ozônio, tá? Só um parênteses. Por que eu tô falando disso também, né? Porque o DDT, que é o principal, produto químico que polui os solos e as águas, ele foi proibido em 2009, tá? A tradução de DDT, gente, é um nome absurdo. Eu vou ler para vocês vão falar, melhor falar DDT, diclorodifeniltricloroetano, tá? E aí ele foi abreviado para DDT. Então, o DDT, ele foi usado em grande escala, né, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941, principalmente, para combater a malária durante a invasão japonesa. Então, para combater o mosquito, né, causador da malária, o anófilis. Então, ele foi muito usado nessa época e as pessoas acreditavam que ele era um produto, não foi feito nenhuma pesquisa sanitária sobre o que ele causaria no ambiente. Então, ele depois foi visto que ele causava câncer, aproximadamente aí na década de 60 e 70, aumentaram os casos de câncer pelas pessoas que utilizavam o produto. Ele matava não só as pragas das plantações que eram necessárias, mas também outros animais como as abelhas, que são animais que trazem mais benefícios do que malefícios ao ambiente. Quando ele cai nos corpos d'água, ele acaba matando os anfíbios e os peixes também, contaminando esses peixes que vão servir para alimentação das pessoas. E as pessoas em contato com esse produto, elas acabam desenvolvendo câncer. E aí, ele foi proibido, né, no mundo, deixa eu ver a data, a partir da década de 70, ele foi proibido e foi controlado. No Brasil, só foi em 2009 que ele foi proibido, tá? Mas existem outros produtos, né, a Monsanto está aí para falar para a gente, né, que ainda continuam ligados à agricultura, que poluem solo, causam câncer. Tem muitos estudos do autismo, né, sobre a geração do autismo, que também atribui, né, a culpa do autismo a agrotóxicos em geral. Então, ainda existem outros produtos que causam a poluição do solo, geralmente ligados à agricultura, tá? A poluição não é só a sujeira do solo, né? Mas toda a degradação que aquilo vai causar. A Alicia falou da monocultura, né? Quando ela falou que a amônia era um poluente, mas a monocultura, ela vai extrair do solo totalmente o que é a monocultura, né? É quando a gente só planta um tipo de vegetal no solo, o que faz com que aquele solo fique totalmente pobre. E quando a gente planta diversos tipos de vegetais, um vai consumir um tipo de elemento químico, o outro vai repor, e assim por diante, causando um equilíbrio ali do ambiente. Então, até a monocultura, ela também é causadora de poluição do solo e de degradação do solo, tá? E aí, no último slide que eu tô lendo, ocorre através da contaminação ou poluição generalizada do solo, afetando as atividades econômicas e também o ambiente ao seu redor, né, a poluição do solo. E aí, a principal poluição é o lixo, que a gente hoje já tem os aterros sanitários, já tem reciclagem para estar banindo isso, né, através do chorume, né, e através também dos materiais que são jogados, né, como plástico, que demora muitos anos para ser degradado, tá? E também o esgoto que as pessoas que produzem na criação dos animais também, eles também são grandes influenciadores da poluição do solo, tá? O que cai bastante no Enem que eu estava vendo é o DDT, que é uma coisa que eu falei, tá? E acho que é isso. Eu só queria falar sobre um é uma série, o outro é um filme. Um é o Alienista, que tem na Netflix, e ele mostra a época da Revolução Industrial, porque ele foi meio que filmado em 1895, então a gente consegue ver como que era a situação, né, das cidades, a sujeira. A gente tem carros, né, no princípio, mas a gente tem
ainda as carruagens, os cavalos, né, fazendo esse transporte na cidade. A gente vê as pessoas jogando o esgoto na rua, tudo na rua, então dá para ver também. E para falar também sobre a produção do lixo, como era o modo de vida durante a Revolução Industrial, também tem o filme O Jovem Karl Marx, que foi filmado, ele foi ambientado, né, em 1842, e também mostra bastante como era o modo de vida das pessoas naquela época, para a gente ver como que a poluição influenciava bastante na vida das pessoas, tá? Hoje, como a gente sabe, né, existem 1000 soluções para a poluição que o homem faz, né? Uma delas é parar tudo, como aconteceu na Covid, né, na pandemia, mas a parte econômica ainda pesa bastante sobre a diminuição da poluição. Para poder diminuir a poluição, o ser humano teria que repensar maneiras, né, de continuar fazendo a sua produção industrial em larga escala, né, sem afetar os fatores econômicos. A gente sabe que existem 1000 projetos aí, quando eu falo 1000, porque existem milhares pelo mundo inteiro, de universidades conceituadas, sobre como diminuir essa poluição, de como tratar todos esses resíduos. Então, o homem continua fazendo, o ser humano continua fazendo, não estou sendo feminista não, só falar que é o homem, mas o ser humano continua poluindo, porque para ele é mais barato esse meio de produção, tá? No Brasil, se a gente for ver quantas cidades têm saneamento básico, são pouquíssimas, tá? É um privilégio da nossa região sul-sudeste ter o saneamento básico, que é o tratamento do lixo, do esgoto e da água. Então, a gente vê que ainda existem muitas coisas que o homem pode fazer para estar diminuindo toda essa degradação devido à poluição, tá? Depois a gente vai postar uma lista, né, Lê, de exercícios para vocês estarem fazendo. Sim. Com essa temática. Daí eu acho que é só. Alguém tem uma pergunta, quer falar alguma coisa também dos alunos relacionada com o tema que a gente falou aqui, que tem visto em algum lugar, algum filme, série, sobre o problema? Só falando um pouquinho sobre o que o Andy colocou aqui, ele falou ser sustentável não é financeiramente favorável, pelo menos essa imagem que as corporações passam. Mas isso é muito real, porque o capitalismo, ele é um negócio que, só aproveitando a oportunidade para falar mal do capitalismo, mas enfim, eu tenho um professor que ele fala muito sobre isso, que a gente não compra os produtos pelo preço que eles deviam custar. Por exemplo, se você for pagar o preço de uma caneta e fosse pagar o preço que ela custa para você diminuir os danos ambientais que o plástico dela causa, enfim, e destinar certinho para uma reciclagem, enfim, você pagaria muito mais caro nessa caneta. Os produtos sobem muito de preço quando você coloca, tipo, um destino sustentável para eles. Você não pagar só o produto que vai ser descartado daqui a pouco e não pensar no depois. Se você pensa nesse depois, esse preço realmente sobe. A gente não paga o preço que seria bom para a ecologia, assim. A gente não pensa nisso, né? Nesses preços, enfim. Na verdade, eu acredito que a empresa que produz aquele material, aquele produto, ela vai ter que se responsabilizar pela destinação final dele. Então, se esse material reciclasse e reutilizasse, né, a gente sabe que a produção de lixo seria muito menor, né? Uma coisa que eu ia falar para vocês é da moda sustentável, né? A Letícia deve saber mais do que eu, talvez, né? O pessoal jovem. A moda sustentável não são apenas os materiais que são fáceis de serem degradáveis, né, na natureza, mas também
você fazer o consumo, comprar, né, em brechós, em lojas que tenham roupas que foram... que as pessoas não quiseram mais, acabaram doando, e aquilo não perde o valor dela, né? Falaram que agora, devido a essa pandemia, as grandes lojas, né, do mundo estavam em crise, né? Tem um vídeo daquelas moças de moda no YouTube que elas falam sobre isso. A Zara, a H&M, né? Eu não conheço, mas ela é internacional. Elas estão com os estoques todos acumulados e tendo que lançar novas coleções de roupa. Então, o que elas vão fazer com essas roupas que elas têm lá novinhas, que elas nem venderam ainda, né? Então, tudo isso, a gente, se fosse parado de produzir roupa, né, falaram que demoraria 8 anos para a gente ter que produzir novamente. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode estar buscando que são mais baratas, né? Porque se você comprar uma roupa que já foi usada, ou uma roupa que está fora de moda, né, você vai pagar bem mais barato do que uma roupa que está na moda naquele momento. Então, eu acho que vale a pena a gente buscar alternativas. Tem uma escova, acho que é da Colgate, que ela é feita com material reciclável, ela custa R$3, sei lá, R$4. E ela é super boa, tem aquelas escovas e ela vai ser novamente reciclada, porque eles reutilizam o plástico dela. Então, assim, eu acho que é interessante a gente buscar, né, alternativas, e realmente, se a indústria tivesse interesse, se realmente tivessem leis e fiscalizadores, elas iam ver que é mais barato, porque em vez dela ter que extrair o alumínio, ela pode pegar as latinhas que o catador tá fazendo o trabalho para ela e reutilizar. Então, tudo isso a gente sabe que o ser humano realmente não quer mudar o seu modo de produção, né? Eles não querem se responsabilizar por isso, né? Tipo, não quer ter a responsabilidade de destinar essas coisas para o lugar certo. Aí, só respondendo o que o Bruno colocou, se esse preço por garantir um futuro sustentável não deveria ser algo necessário. Então, na dinâmica de mercado que a gente tem, não é porque os grandes fabricadores de coisas, enfim, eles não se responsabilizam pelo destino das coisas e não usam a matéria reciclada, como a Clarice acabou de citar, que seria muito mais sustentável, enfim. Então, dentro da dinâmica que a gente tem, não. E sobre os produtos veganos e sustentáveis serem mais caros, é mais por uma dinâmica de mercado, né? Porque quanto mais procura, mais barato, e quanto menos procura, mais caro. Então, a gente tem que consumir mais para poder ficar mais barato, tem que aumentar o número de consumidores, né? Para eles poderem estabelecer um preço mais barato. É assim que funciona. Eles ligam, viu? O povo quer lucro. O povo quer lucro. Eles não querem ficar parado, não. Então, a gente vê, assim, que teriam modos, né, Letícia, até da indústria fomentar as pesquisas universitárias para que a gente possa criar maneiras de diminuir todo esse impacto humano na natureza, né? Mas é isso, não tem a lei tem brechas, né? A gente tem aí a Vale, né, para mostrar isso para a gente, que a lei tem muitas brechas que vão permitir que a poluição continue acontecendo, né, sem nenhuma punição real para essa, porque uma indústria que ganha 1 bilhão por mês, pagar a multa de 1 milhão porque deixou derramar alguma coisa, para eles não é nada 1 milhão, né? Então, a gente sabe que a lei tem muitas brechas que permitem ainda toda essa degradação, né? Então, é isso. Ninguém mais quer comentar? Falar sobre os assuntos? Dúvidas? Eu acho que o mais importante é a gente não desanimar também, tá, gente? Porque a gente fala de poluição, parece que o mundo acabou, né? Que as pessoas estão morrendo e ninguém tá fazendo nada. Mas se cada um fizer a sua parte, dá tudo certo. Né? Cada um fazer a sua parte já ajuda muito.
Então, e o foda é isso, né? Que nas pequenas ações que as coisas melhoram, enfim, mas mais uma aula em que eu saio com raiva do capitalismo e do ser humano. A gente nem trouxe história aqui, né? Se tivesse um professor de história, a gente ia sair chorando, com certeza. Sim. Assim, são muitas informações que o ser humano não aprende com erro, né? Isso que é o que mais chateia, porque eu acho que a história serve para isso também, para a gente não repetir os erros. Mas a gente vê que a gente não aprende com erro, principalmente na questão ambiental, né? O que a gente faz, a gente continua fazendo há décadas, a gente não aprende nada com isso. E falando sobre o negócio do erro, foi esse da Vale também, para mim, é o ápice, né? Porque, assim, 3 anos de diferença de 2, não lembro. Sim, são um pouquíssimo tempo, né? Ainda eram cidades históricas, né? Sim. Então, assim, foi uma perda não só ambiental, mas com todo o patrimônio histórico envolvido. Calma, Andy, vai dar tudo certo. Existem pessoas que pensam nessas coisas e tentam diminuir os danos. Sim, a gente, como consumidor, não só fazer a reciclagem na nossa casa, separar as coisas, né? Buscar empresas que tenham essa visão ambiental também, que não vão poluir, que vão dar destinação final a tudo aquilo que elas produzem. A gente buscar, porque realmente o consumo que vai determinar se uma empresa vai para frente ou não, né? Se ela está tendo lucro ou não. Porque a empresa, um dia ela não vai acordar e vai falar assim, hoje eu não quero poluir. Não vai ser assim. Ela vai perceber que aquelas indústrias que poluem menos estão tendo maior consumo, né? Então, a gente tem que pegar nesse lado econômico também. É uma arma que a gente tem, né? E diminuir o consumo das coisas, né? Acho que a Covid, a pandemia, esse isolamento também trouxe isso pra gente, né? Será que eu realmente preciso disso, né? Tipo, em casa isolada, eu não preciso disso, né? O que eu preciso realmente para sobreviver na minha vida? Então, isso é muito importante. Quando o assunto é sustentabilidade, muitos países da Europa, né? Eu acho que eles são o principal exemplo de sustentabilidade. Estados Unidos, não. Todos aqueles que só visam lucro, né? China, nem pensar. Eles só querem poluir, não querem pensar na pegada que eles estão deixando no planeta. A Austrália também tem uma pegada diferenciada, a Austrália e a Nova Zelândia, né? Que tem algumas que passaram por lá e elas falam bastante a questão do transporte público para redução de gases, né? Da emissão de gases de automóveis, a questão da cobrança das empresas, né? Hoje a gente tem tantas ISOs que são aqueles certificados que garantem que as empresas estão tomando as atitudes ambientais corretas, né? Mas elas ainda não são obrigatórias, as ISOs, né? Mas já garante um mercado diferenciado. Se você sabe que aquela madeira que você vai comprar para fazer um móvel, ela vem de um reflorestamento, ela vem de um local melhor, você se sente mais feliz, né, de contribuir com a natureza. Acho que aqui no Brasil, um dos exemplos são algumas comunidades indígenas, né? A gente tem que aprender muito. O Ayrton Krenak lá escreve, né, vários livros, fala sobre isso. A gente tem essa cultura da preservação, de integração com a natureza, só que a gente não vai lá e destrói tudo, e queima tudo, e faz mineração, e mata todas as populações, para justamente motivar, continuar com essa produção, né, de monocultura, o capitalismo predatório e tal, de acúmulo, né, de sempre, todo ano, produzir mais, tem que cumprir as metas. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que voltar e pensar, né, como é que as comunidades indígenas viviam e aprender com eles como fazer, né, como produzir em harmonia com a natureza. Então, isso, Eu acho que o índio, ele não se sente dono do planeta, né? Ele se sente parte do planeta, e isso muda a atitude dele com relação ao ambiente, né? Quem já teve uma horta orgânica
aqui na minha casa já teve, gente, é um inferno não pôr veneno, porque é muito difícil, quando vem uma praga, dá muito mais trabalho você fazer toda a limpeza manual. Então, assim, as pessoas não querem ter trabalho, né? As pessoas viraram sedentárias, isso faz parte de todo o sistema que a gente vive, eu não vou só pôr culpa no capitalismo, mas todo o sistema mesmo que a gente vive de econômico, das cidades, né? A gente quer o mais fácil, né? Então, a gente realmente tem que mudar os nossos hábitos para que a gente melhore o ambiente, né? E isso, assim, as gerações vão agregando, né? Porque tem gente que não vai mudar mais, né? Falando sobre o filme que o Bruno, acho que citou, que é o Lorax, ele é muito legal, que fala sobre as árvores, né? Tudo é hábito, né? E é isso, né? Igual a Lê falou que vendia... Não, foi a Letícia, foi a Jéssica que falou que vendia ar, bebidas com ar. Sei lá onde eu li isso, então. Que dizia que o ar era mais puro na bebida, alguma coisa assim. Eu vi. A Andy falou. Alguém mandou uma matéria, eu acho. Aí a gente fica pensando assim, no Lorax é a mesma coisa, os caras querem vender oxigênio, mas não querem plantar árvore, né? Então a gente fica, né? Como assim? Eu acho que cada vez mais isso está sendo trazido à tona, né? Nos filmes, nos lugares, né? Então, a gente precisa muito repensar, né, o nosso consumo, igual vocês falaram, porque a gente tem que fazer muito esse papel, né, de repensar o nosso consumo, pequenas ações, porque, de fato, a gente não vai conseguir fazer, por exemplo, as empresas que falam que fazem reflorestamento com eucalipto começarem a fazer florestas inteiras, mas assim, nós, no dia a dia, podemos fazer a diferença, né? Pelo menos, sei lá, fazer uma reciclagem, comprar de pequenos produtores, enfim. Já ajuda bastante o meio ambiente nesse sentido. Um anime, nunca vi o que o Tomás falou. Vou procurar depois. Esse é legal. Os animes do Hayao Miyazaki, que tem a Viagem de Chihiro e tal, ele também atenta para essa coisa, né, da preservação do ambiente. No Japão, eles também têm bastante disso, de preservação. Lá no Japão, eu acho que a água é a melhor água, assim, que existe, né? Você toma água da torneira, você pode tomar água na torneira sem problema nenhum. Eles têm todo cuidado com a natureza e tal. Apesar de matarem os golfinhos e fazer a caça de baleia também, né? Acho que essa questão é mais cultural, né? Sim. Eles não pensam na questão ambiental, mas é uma questão cultural, né? A morte desses animais lá. Naquele filme Parasita também, que ficou bem famoso devido ao Oscar, eles mostram, né, os venenos, né? Naquela parte da casa deles, quando eles jogam veneno. Mostra bastante veneno sendo jogado na cidade e as pessoas reagindo àquilo, né? E as enchentes, que é o aumento da cidade urbana, né, das áreas urbanas, sem planejamento. Em Vinhedo, não sei como que é o esquema, não. A Jéssica disse que funciona. Já visitei a cooperativa, antigamente ficava na Vila Cascais, ali na saída para Louveira. Aí depois mudaram, fui para um galpão na Capela, aí eu não visitei mais para saber como ficou, mas supostamente eles mudaram para um lugar maior, aí tinha... É uma coisa muito interessante, porque tudo isso que a gente fala de, nossa, indústria, não, é 100% manual. O caminhão deixa as coisas lá, e as pessoas vão lá, não tem esteira, que nem você vê em vídeo do YouTube, nada. As pessoas abrem só que vão lá, no feijão mesmo. Vamos lá. Isso é plástico, papel ou vidro. Vamos pôr nesse monte, nesse. E é totalmente manual. Bem interessante de ver. Aí eles mudaram para um galpão maior e eu ainda não consegui visitar o galpão maior. Tomara que estejam bem. Tinha até um senhor imigrante que trabalhava lá com eles. Foi interessante conhecer. Sim, os catadores, eles são os responsáveis pela maior parte da reciclagem, né, do nosso país. Uhum. Aí, falando sobre isso, que o Tomás falou aqui, eu trabalho com a população de rua, né, e eles fazem bastante esse processo também de recolher
fazer reciclagem, né? Porque aí eles têm uma fonte de renda também com isso. Então, é bem legal também nesse sentido. Sim, né? Como a gente vê uma lata de alumínio, né? A gente às vezes não vê valor, mas para quem trabalha com isso, né? Vê como outra coisa, né? Pra gente é lixo. O Brasil é o país que mais recicla no mundo, o Bruno falou. Eu tinha lido em algum lugar que o motivo do Brasil ser o país que mais recicla no mundo tem a ver com população de rua que vive de reciclagem. Então, tem a ver também com um índice socioeconômico mais baixo. É bom, mas é triste. Divididos. Seria bom se as coisas de reciclagem não fossem tão... Não sei como falar se informal é a palavra certa, mas eu acredito que esses trabalhadores que trabalham com reciclagem precisavam ser mais reconhecidos e mais remunerados, sabe? Como eu comentei, lá eles não tinham ajuda nenhuma de tecnologia. Vidro quebrado, eles tinham só a luva deles para proteger. Então, acho que precisava um pouco mais de apoio para esses trabalhadores, para a reciclagem no Brasil ser grande e bem feita para os trabalhadores. Direitos trabalhistas, né, deveriam ser melhor nessa questão, né, das EPIs, né, mas quando a gente vai em aterro, eu acho que foi em Várzea Paulista, que eu fui em eles usam bastante EPIs, assim, o pessoal porque lá tem tanto a parte de enterrar mesmo lixo, que eles consideram lixo, e fazer a separação para reciclagem. E aí, na separação, eles usam bastante EPIs, né? Bota, máscara, a outra luva, não é só aquela luva de limpeza, né? Então, assim, depende do lugar mesmo. É que aqui não vinha valorização zero, né? São os excluídos, né? Que são os catadores, são menosprezados, mas eles fazem um trabalho, um dos mais importantes pro nosso país, né? Sim. Ai, gente, eu acho que é isso. A gente tem que encaminhar para o fim da aula, que acaba agora às 4h20. Se vocês quiserem ir finalizando, fazer alguma fala, fiquem à vontade. Eu acho que foi interessante. A gente abordou vários assuntos. Todo mundo também falou de história, geografia, sociologia, química, né? Muito, né? Seria se tivesse professor de química para falar desses poluentes e tal. E é isso. Eu acho que o futuro mesmo é a interdisciplinaridade, né? Quando a gente pensar em entrar nas faculdades, aí quem está entrando, essa coisa de criação de novas profissões e tal, tem tudo a ver com isso, o diálogo com os outros departamentos, né? Você dialogar com as outras disciplinas, porque a especialização também não acaba prejudicando a sua visão, né? Você não consegue ver, escutar aquela coisa que o Mia Couto falou, né? Também tem que, quando você está numa faculdade, você escutar os outros departamentos, outras coisas, né? Então, e é uma coisa que eu não fiz, mas façam o que eu falo e não o que eu fiz. Mas eu acho que é o futuro aí das disciplinas e os empregos do futuro. Tem tudo a ver com a junção de maior quantidade de disciplinas. Sim, uma visão holística, né, das coisas, né, de não pensar que é só a pontinha do um grãozinho, é só a pontinha do alfinete, mas que existem muita coisa que envolve, né, quando os alunos perguntam, mas para que estudar ciências? Ou biologia, né, aí eu vou relacionando com tudo que tem na vida, e é difícil da gente excluir, né, qualquer disciplina, elas estão todas interligadas e a gente não consegue excluir nenhuma, né, e o mundo, antigamente o mercado de trabalho, o tecnicista exigia que a pessoa soubesse apenas um ponto, e isso foi ampliado, né, devido ao uso dos robôs, a gente teve que fazer uma ampliação profissional sobre isso. Então, a gente precisa ter uma visão holística, isso também é com relação ao meio ambiente, né? Pensar, eu vou jogar fora onde? Está todo mundo no mesmo planeta, né? É tudo a mesma coisa.
pensar que não é só o homem que está vivendo no planeta e como a gente depende das outras espécies e dos recursos naturais de maneira geral, né? Dos fatores vivos e não vivos também. Então, como que a gente pode ter essa visão, né? E isso as empresas, graças a Deus, estão melhorando a passos de formiga, mas elas estão começando a ter uma visão mais ampliada, né? Então, é importante a universidade cobrar isso também, que a gente vê muito no Enem e no vestibular da Unicamp, né? Que são aquelas questões que você não sabe o que é química, o que é biologia, o que está pedindo ali, porque é muito interligado. Eu só vou finalizar minha fala aqui, senão não pode falar. Eu queria agradecer aos alunos que estão aqui e os professores também, foi bem legal a temática, eu gostei bastante da aula, viu? Agradecer a Fátima também, que está por trás aí da produção tecnológica. Ai, sim, maravilhosa. Que fez aí. Eu não sei fazer nada dessas coisas tecnológicas, salvou demais. E esperem antes de sair, que eu vou ver qual que é a aula da semana que vem já, para vocês começarem a divulgar também. Eu vou falar com o pessoal de mídias para fazerem uma arte bonitinha, e aí vocês já divulguem para os amigos também, peraí. Se vocês quiserem trazer alguma coisa relacionada a essa pauta também para o grupo lá dos alunos, podem trazer, viu, pessoal? Daí a gente pode continuar discutindo por lá. Aí, semana que vem, a gente vai ter aula de geografia e física. E aí, vocês vão divulgando aí. Eu ainda não sei o que os meninos vão falar, mas vai ser bem legal também, eu acho. Beleza? Obrigada, gente. Os que ficaram até o final, que apareceram. Foi muito legal a temática, vocês somaram demais, e é isso. Obrigada, gente.